Se nós não despertarmos, corremos o risco de ficarmos para trás. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Ezequiel 33. Vamos lá. Amém? Vou ler. A Bíblia diz: mais uma vez recebi uma mensagem do Senhor. Filho do homem, transmita essa mensagem a seu povo. Quando eu trago um exército contra um país, os habitantes dessa terra escolhem alguém para ser vigia. Quando o vigia vê o inimigo, ele dá o sinal de alarme para avisar o povo. Se aqueles que ouvirem o sinal de alarme não tomarem providências, serão culpados da própria morte. Ouviram o sinal de alarme, mas não deram atenção, de modo que a responsabilidade é deles. Se tivessem dado atenção à advertência, teriam salvado a vida. Se contudo o vigia vê o inimigo, mas não dá sinal de alarme para advertir o povo, ele é o responsável. Eles morreram em seus pecados, mas considerarei o vigia responsável pela morte deles. Amém? Obrigado, Senhor, pois nos entregaste a sua palavra. Nós glorificamos o seu nome. Cremos que você é criador dos céus e da terra e de tudo que nela existe, Pai. Nós rendemos somente glórias a Ti. Nós pedimos que você possa nos iluminar com o seu Santo Espírito, para que a sua palavra seja exaltada, para que o seu nome seja exaltado. Que vidas aqui compreendam o poder que há no seu nome, não através de retórica ou simples poder de elocução humana, mas pelo poder que habita no seu santo nome e no seu Santo Espírito. É assim que eu oro, te pedindo em nome de Jesus. Amém. Amém. Vivemos tempos de guerra, como eu mencionei no começo, no início. Só que o início daqueles que estão aqui é Cristo. O início e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Creio que muitos aqui são verdadeiros crentes, verdadeiras pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho. Mas nós vivemos hoje diante de falsos profetas. Nós conseguimos apontar falsos profetas, mesmo sendo falsos crentes. A questão que é mais fácil apontar do que mudar a si mesmo. Nós estamos diante de uma mensagem que nos remete à responsabilidade que nós temos enquanto seres humanos. Independente do meu sexo, independente da minha idade, independente do meu intelecto, independente da minha capacidade. Todos nós que cremos fomos capacitados pelo seu Santo Espírito para pregar as boas novas. Vocês foram comissionadas por Cristo a irem e pregar o Evangelho. Quem aqui ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? O que explica termos essa quantidade de pessoas aqui e termos bancos vazios ao lado de algumas pessoas? É justamente o nosso senso de que a salvação é somente individual, que eu não tenho mais que fazer pelo próximo aquilo que eu gostaria, ou que foi feito por mim. Como eu mencionei, o Passos é fruto de oração. Eu sou fruto de oração. Ainda que não tenha sido da minha mãe e do meu pai, pessoas que rogaram pela minha vida por terem visto quanto eu estava preso à minha própria carne. Não digo nem o inimigo, porque eu sem Deus já sou inimigo. Você sem Deus já é o inimigo. Nós estávamos aqui falando a questão de adoração, como nós adoramos a Deus. Nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade, 24 horas por dia. A diferença é que em alguns lugares realmente eles podem fazer barulho durante algumas horas. Nós temos que fazer barulho 24 horas por dia. E nosso barulho muitas vezes é no nosso silêncio. Quando nós respeitamos a nossa vizinhança, quando eu não aumento o som quando eu vejo que alguém quer dormir, quando eu sou educado com uma pessoa na rua, o nosso silêncio constrange, nosso silêncio fala mais do que o barulho dos outros. Nós não podemos ser falsos crentes, nós não podemos ser pregadores de uma mentira. Nossa boca pode estar cheia de Deus e nosso coração vazio. Nossas atitudes devem convergir para a cruz. Nós temos que anunciar a todo tempo que o fim se aproxima. Quem aqui pode garantir que chegará na sua casa hoje?
Quem aqui pode garantir que você não foi responsável por essa cadeira estar vazia, por você não ter convidado aquela pessoa que você tem tanto zelo pela vida dela, por você saber que ela está em pecado, por você saber que ela está contrariando tudo aquilo que o ordenamento escrito de Deus ordena. Não somos legalistas, mas nós sabemos que uma vida santificada é através da graça de Deus. Não são nossas atitudes que nos salvam, mas a graça nos capacita a andar na linha que deve ser andado, a clamar por vida de outros. Spurgeon dizia, um homem que viveu há 200 anos atrás: se o inferno há de ser cheio, que pelo menos estejamos na porta do inferno, que eles passem por cima de nós, e nós gritando: não entrem para cá. Nós estamos vendo irmãos caminhando para essa direção e nós não estamos fazendo nada. Não se trata de quem está em cima do púlpito, mas vocês que estão embaixo. Eu não sou pastor, eu não sou isso, eu não sou aquilo. A questão é quem é você. Você é filho de Deus e responsável pela obra dele aqui na terra. Não temos mais outra opção. Não foi você que o escolheu. Ele te escolheu e Ele te capacitou. Você sabe falar, você sabe andar. Ainda que você não soubesse falar e andar, eu sei que de alguma maneira a sua vida ia glorificar o poder de Deus, e você ia ser o alarme, o vigia. No verso 1 diz: mais uma vez recebi uma mensagem do Senhor: filho do homem, transmita esta mensagem ao seu povo. Quando eu trago um exército contra um país, os habitantes dessas terras escolhem alguém para ser o vigia. Nós estamos em guerra e você é o vigia. Aqui, o contexto, Ezequiel já estava cansado de clamar por socorro, e o povo não te escutar. Mas Deus o advertiu novamente: vá e proclame a palavra, porque não era o evangelho, mas nós temos o evangelho. Ele não sabia aquilo que haveria de vir, no entanto ele tinha crença, porque a crença é um dom de Deus, e você já tem tudo que você precisa aqui. Você não precisa de uma palavra vinda da boca de um homem, você precisa saber aquilo que está escrito. Não é alguém me disse, a nossa palavra é está escrito. Está escrito. Quantas vezes você tem negligenciado o evangelho? Você é um dos vigias. No verso 3 diz: quando o vigia vê o inimigo, ele dá o sinal de alarme para avisar o povo. Vocês estão gritando o sinal de alarme. O perigo está à nossa volta. O perigo ronda nossas famílias. Poucas famílias estão inteiras aqui. Quantas pessoas tem aqui da família, pessoas que ainda não foram atingidas pelo evangelho? Levantem a mão. Todo mundo tem aqui? Levantem a mão, por favor. Levantem alto. Se fosse para ganhar dinheiro, todo mundo levantava a mão alto. Porque agora é assumir a responsabilidade que você é o poder de Deus dentro da sua casa. As portas do inferno não prevalecerão. Vocês são servos de Deus, capacitados para a boa obra. Mas eu não sei. Eu não perguntei o que você não sabe, eu perguntei o que você sabe. Você sabe que não há um caminho a não ser Cristo Jesus, ou não sabe? Você sabe o que é errado, você sabe o que é certo. Então declare na vida dessa pessoa que não há outro caminho a não ser Cristo. Eu não sei como mudar. Eu sei, Cristo. Você sozinho não consegue. Você sozinho não faz nada. Você sozinho é morto. No verso 4 diz: se aqueles que ouviram o sinal de alarme não tomarem providências, serão culpados da própria morte. Pronto, você avisou? Vocês que levantaram a mão, vocês avisaram eles? Vocês podem ficar tranquilos? Sim, eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. Se aqueles que ouvirem o sinal do alarme não tomarem as providências, serão culpados da própria morte, mas somente se vocês o avisarem. Observe o que vem a seguir: ouviram o sinal de alarme, mas não deram atenção, de modo que a responsabilidade é deles. Se tivessem dado atenção à advertência, teriam salvado a vida. Observe, é nítida a palavra. A sua função
é proclamar o Evangelho. A de quem escutou é realmente aplicar o Evangelho. Ele vai conseguir aplicar sozinho? Não. Nós somos salvos pela graça. Ninguém aqui conseguiria vencer o pecado sozinho, senão você não precisava que Cristo estivesse no madeiro. No verso 6 diz: se contudo o vigia vê o inimigo, mas não dá sinal de alarme para advertir o povo, ele é o responsável. Quantos de vocês tinham erguido a mão? Se contudo o vigia vê o inimigo, mas não dá sinal de alarme para advertir o povo, ele é o responsável. Levanta a mão quem tinha avisado. Se acontecer alguma coisa, você chegar na sua casa, ele tomou um tiro na cara porque ele estava traficando, porque ele estava pegando a mulher de alguém, quem é responsável? É ele ou você? Vocês são responsáveis porque vocês sabem a verdade, vocês estão omitindo a verdade. Talvez vocês nem estejam vivendo a verdade, porque sua vida esteja tão corrompida quanto a dele, só que o pecado dele não é tão escandaloso quanto o seu. O seu é secreto, o seu é oculto. O seu é uma mentira, uma omissão, uma traição muito bem feita. Nós somos profissionais em ocultar pecado desde o Éden. Só que diante de Deus nós estamos tampando o pecado com uma folha, onde nós só podemos tampar o pecado com as vestes de Cristo, com a pele do Cordeiro. Não há outra forma. Caminhando para o fim. Eles morrerão em seus pecados, mas considerarei o vigia responsável pela morte deles. Eles morrerão pecadores, mas você carregará o peso de não ter proclamado o Evangelho. Quantos de vocês se levantarão hoje enquanto mulheres e homens de Deus dispostas a proclamar o Evangelho? Não é admissível uma rua desse tamanho não estar todos aqui. Significa que alguma coisa está errado. Ou nós não estamos vivendo o Evangelho, ou nosso Evangelho não é o suficiente para encantar os olhos deles, ou nós nos parecemos com eles. Estou errado? Queria que, por um instante, para a gente finalizar, vocês fechassem seus olhos. Quando você se levantou sua mão porque você sabia alguém que estava em pecado, que estava fazendo algo do qual não era condizente com o Evangelho, você já admitiu que você errou, que você tem sido omisso na sua missão. E hoje você declarando que compreende as Escrituras e a sua obrigação, eu gostaria que você pensasse em quantas vidas podem se achegar a Deus através do agir dele, através da sua vida. Ele pode enviar outra pessoa, pode, mas ele quer você. Outra pessoa não irá falar do Evangelho que você deve falar, outra pessoa não vai chegar no lugar que só você pode chegar. Todos vocês que hoje se sentem culpados e responsáveis por isso, eu gostaria que se levantassem, como sinal de que eu irei fazer diferente. Eu sou culpado, mas eu me arrependo. Quantos de vocês vão se levantar agora, em pé, declarando que irá fazer diferente, que irá ser um proclamador do Evangelho, ainda que não em cima do púlpito, mas lá fora? Vocês querem ver mudança na sociedade? Sejam vocês as mudanças. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Se as coisas não estão acontecendo, é por nossa culpa. Não é culpa somente dos falsos profetas, porque isso qualquer um aponta. Agora se aponta como um falso crente. Eu tenho sido um falso crente. Eu não tenho declarado e proclamado o Evangelho de salvação. Eu não tenho dado esperança para os que estão perdidos. Eu não tenho auxiliado os famintos. Quando foi a última vez que você deu um abraço numa pessoa que você tinha ódio? Quando foi a última vez que você pediu perdão para alguém? Quando foi a última vez que você perdoou alguém? Eu quero orar por vocês que ficaram de pé. E eu sei que tem mais pessoas que necessitam ficar em pé, porque tem mais pessoas que também vidas não foram atingidas pelo Evangelho através da vida delas. Mas vocês que estão em pé tomaram uma decisão.
uma decisão de não ser mais a mesma pessoa, uma decisão que só cabe a você tomar, mas Deus que vai te capacitar, Ele que capacita. Eu oro, ó Pai, por essas vidas que estão em pé, essas vidas que declararam serem pessoas falhas, que erraram em não declarar o seu evangelho como deveriam. Pai, não peço que seja pela força deles, mas pela força do seu Santo Espírito, que você os capacite e os comissione a serem proclamadores da sua palavra, que eles possam viver o evangelho genuinamente na sua vida, 24 horas por dia, e não apenas de falar, de declarar, mas que as ações deles correspondam a uma pessoa que realmente morreu junto com aquele que foi sacrificado no madeiro, Cristo Jesus. Nós cremos na sua grande obra, e nós cremos que aquele que começou terminará. Nós te adoramos, ó Pai, nós te entregamos mais uma vez as nossas vidas. Tome conta, Pai, pois longe de ti tudo é trevas. É assim que eu oro, para que essas vidas possam trazer outras vidas, para que outras vidas sejam impactadas e possam realmente conhecer o genuíno e puro evangelho de Cristo. É assim que eu oro em nome de Jesus. Os abençoe, Pai, amém. Glória a Deus. A minha esposa essa semana bombardeou a rede social dela, anunciando o pregador que vai subir agora. E por diversas pessoas estavam anunciando: eu sei quem é, já ouvi falar, eu sei quem é, já ouvi falar. Polêmico, profeta do caos, vários adjetivos. Ou odeiam ou amam, tanto faz. Acredito até que ele pensa assim. Mas o reino está avançando, os frutos estão sendo expostos, e contra os frutos não há argumento. Contra a verdade o mal se cala. Com vocês o pastor Anderson Silva. Vem cá, meu querido. Se tiver churrasco, eu vou ser rápido, tem? Paz, irmãos. Paz, irmãos. Deus abençoe, é uma alegria estar aqui com vocês. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 12. E hoje eu quero falar um pouco do que eu tenho falado muito em Brasília, sobre essa questão natural do crente. A gente vai ler Evangelho de Mateus, capítulo 5, daqui a pouco, de que Jesus Cristo falou que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Ele não falou que nós somos a luz no mundo e o sal na terra. Há uma grande diferença entre na e da. Na não sugere que eu sou, sugere que eu brilho de vez em quando. Se é a luz na terra, tem dia que está apagada, tem dia que está acesa. Mas se eu entender que eu sou a luz da terra, eu entendo que não tem luz para lá, se não acender aqui. Mas foi interessante essa questão do barulho que o irmão falou, do atabaque até às 7, o comentário do Galego, e eu já li Safo, né, pregador. Opa, tema de pregação. E eu gostei disso. Nosso barulho é o silêncio da nossa vida ordinária. O que é vida ordinária? Vida comum, vida simples, o que acontece todos os dias. A rotina. Uma moça foi no meu Instagram dizendo: me ensine a viver uma vida extraordinária. Aí eu falei: não existe. Quer viver uma vida extraordinária? Vire traficante. Um estresse diário. Não pode ver um carro de polícia que treme,
barriga dói. Quer viver uma vida extraordinária? Vire paraquedista. Mas o crente, ele não vive uma vida extraordinária, ele vive uma vida comum. O que a gente chama de extraordinário, se a gente for para a Bíblia, comum. Isso é tão maravilhoso que as pessoas perguntaram para mim, o pessoal não entende, fica chateado. Pastor Anderson, o ID é para todos? Não, o ID de Jesus não é para todos. Por quê? Porque ele está em Mateus capítulo 28. E o capítulo 28 de Mateus é o último capítulo do livro. Portanto, eu tenho que entender que Jesus não está falando com qualquer um. Jesus não está falando com aquele que caiu de paraquedas no capítulo 28. Jesus está falando com aquele que está concluindo o capítulo 28. E quem está concluindo o capítulo 28, lê os 27. Então o ID é a conclusão de um processo. Por que o ID não é para todos? Porque Jesus enviou os discípulos. É diferente. Ele estava falando com quem ali naquele contexto? Ele não estava falando comigo e contigo. Ele estava falando com os discípulos, que alguns se tornaram apóstolos. Ele só está falando com você se você aceitou o que o discípulo aceitou. E o que o discípulo aceitou? 27 capítulos antes daquele que envia. Olha o que os apóstolos pediram. Eles viram Jesus em todos os processos. Comendo, dormindo, chorando, irritando, abraçando o pecador, virando a banca dos mercadores. Ele sumia. É interessante porque ninguém poderia matar Jesus. Ninguém. Jesus Cristo disse que deu livremente a vida. Ninguém pode matar Deus, ele se entrega. Está escrito na Bíblia assim: eles vieram prender Jesus e Jesus passou pelo meio deles. Estava todo mundo ali, Jesus sumiu. Foi para onde? Foi para o monte encontrar o Pai, foi orar. Isso é interessante, né? Porque Jesus é Deus, aí ele entra numa rotina ordinária. Estou cansado, vou sair daqui. Eu preciso ter comunhão com o Pai, entreguei o dia inteiro, preciso me reabastecer. E o crente não, ele acha que ele só vai estar agradando a Deus e vai ter uma vida relevante se ele viver uma vida extraordinária. É por isso, é pela vida extraordinária que os casamentos acabam, você sabia? Porque quem vive de extraordinário acha que o feijão com arroz não é suficiente, o básico. Aí ele precisa da paixão da paquera, da paixão do romance. E o que mantém a funcionalidade? O amor, e o amor é o básico, feijão com arroz. E essa pessoa que acha que acabou o amor dela no casamento, por isso que ele quer uma aventura, ele nem entende, ela nem entende que o extraordinário vai acabar. A gente estava comentando no carro ontem. Aí o cara, às vezes tem a esposa dele e a esposinha do trabalho. Aí você olha para o cara, ele atendeu o telefone. Aí comentaram ontem, eu gostei, vou levar para mim como exemplo. O que foi? Está em cima da geladeira. É a esposa do cara. Aí daqui a pouco o telefone toca. Ou a esposinha do trabalho, que é a amiguinha dele, chama ele. Aí ele, oi, amor, é a amante. Ou é a esposinha do trabalho, que ele quer o quê? Mas virou o Silvio Santos assim, tá em cima da geladeira, aí, se vira aí. É a esposa. Aí ligou a amante, ou ele quer fazer um amante com a esposinha do trabalho, aí ele vira o Silvio Santos. Oi, boa tarde, quer uma água, quer um chá? Mas essa gentileza
da pessoa que não entende que a vida só é madura se ela for simples, ele não entende que vai acabar. Amantes só são amadas nos primeiros meses, depois são mastigadas e cuspidas como foram as esposas. Aí ele quer outro extraordinário. Aí o extraordinário vai passar, porque todo mundo é pecador, todo mundo dá dor de cabeça, todo mundo se chateia, toda mulher é naturalmente insatisfeita. Então, o que a amante, a namoradinha do trabalho não cobra, uma esposa vai cobrar. Ah, minha esposa é mala demais. Casa com a amante, faz da amante tua esposa, 6 meses tu quer divorciar. Porque a amante não tem compromisso com a tua maturidade, só a tua esposa. A Bíblia mandou uma ajudadora, e não a lambe-botas, que não fala o que você precisa ouvir. E uma ajudadora precisa falar o que você precisa ouvir. Porque não há maturidade no acordo, só há maturidade no confronto. Não é assim que a gente cria filho? Quem aqui cria filho com sim, 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 sim? Que está criando um monstro. Quem aqui é pai de verdade, mãe de verdade, sabe que é 20% de sim, 80% de não, que você cria um filho maduro. Então o crente, ele não tem que buscar uma vida extraordinária, mas uma vida ordinária, simples, comum, nessa vida cotidianamente silenciosa, que vão ser as atitudes, as mudanças. O nosso grito é a nossa vida. Esse é o constrangimento. Você abriu aí 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Sim, todos que desejam ter uma vida de devoção em Jesus sofrerão perseguições. Para fortalecer essa ideia que eu estou tratando com a igreja, eu preciso que você entenda que existe uma perseguição natural e uma perseguição antinatural. Existe uma perseguição que é comum e uma perseguição que é incomum. Olha, o mundo está perseguindo a igreja, o mundo está perseguindo os crentes. Tem a perseguição certa e a perseguição errada. Qual é a perseguição certa? Se você for como Jesus, vai morrer como Ele. Essa é a perseguição certa. Te perseguem e te odeiam porque você se parece com Jesus. Qual é a perseguição errada? O oposto disso. Ah, estão perseguindo a igreja. Não, mas se não está perseguindo pelo motivo que perseguiam Jesus, não é a perseguição certa. As pessoas acham, se eu for uma pessoa cheia de amor, como Jesus foi, eu não vou ser odiada. Conversa, ele era o próprio amor, mataram ele. As pessoas não querem Deus, as pessoas não querem a verdade, as pessoas não querem vir para a luz de Deus. Então você precisa entender que nessa vida comum e nessa vida ordinária, você vai ser perseguido. E sabe o que é mais aterrorizante? É que a Bíblia diz em Mateus capítulo 10 que o inimigo dos homens pode ser a sua própria família. Por quê? Que vantagem o diabo teria de usar o estranho? Se o estranho machucar você, agora o diabo quer usar gente íntima, porque gente íntima sabe o que dizer, como dizer, lembra a data. Quantos aqui, ao escolherem por Deus, não foram censurados por parentes? Você, crentinho agora, hein? Machuca, não machuca?
Eu sofri 1 ano com a minha mãe e meu irmão. Parece que eles prefeririam que tivesse na droga, mas não era nem eles, né? A força, a influência do maligno na vida deles. Que mãe que é o filho pior? Mas a minha, a olho nu, parecia que queria o filho pior. Que botava as coisas dentro de casa com dinheiro roubado, converteu, parou de roubar. Aí parece que quer que volte a roubar para ter uma vida melhor. Jesus Cristo disse, olha, quem me reconhecer em público aqui na terra, eu reconhecerei diante do meu Pai no céu. Mas quem me negar na terra, eu também negarei diante do meu Pai no céu. Não imaginem que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Seus inimigos estarão dentro da sua própria casa. Esse é um texto paralelo aqui que eu li em Mateus capítulo 10, mas eu queria que você abrisse Mateus capítulo 5, que vai ser o nosso texto central e final. Pastor Anderson, como Jesus veio salvar a minha casa e Jesus está dizendo que minha casa será meu inimigo? Interessante, né? Se ele veio para salvar, porque ele está dizendo que está dividindo. Ele não veio dividir como a gente supõe que ele veio dividir. Mas ele quer deixar claro para nós que não vai ser um caminho suave. Decidir por Deus vai nos colocar em conflito com a maioria das pessoas. A cada 10 pessoas que o crente encontrar ao decidir por Deus, 9 estão erradas. Isso é um conflito, isso é um estresse, isso é uma guerra de interesses que cansa, desgasta, quebra relacionamentos. Para a gente crescer e amadurecer em Deus, algumas amizades têm que acabar, alguns parentes têm que ser evitados por enquanto. Se a gente quer agradar em Deus e crescer em Deus, alguns nós a gente tem que arrochar. Olha, gente, para esses 9, por enquanto não dá, tá? Eu preciso me fortalecer em Deus, depois eu volto. Porque aqueles 9 talvez ainda sejam para você sua criptonita. O que o salmista no capítulo 1 dos Salmos chamou de roda dos escarnecedores, é o dreno da energia. E não tem como você agradar esses 9 que não querem a Deus e agradar a Deus. Mas o seu compromisso não é agradar os 9. O seu compromisso é ser a luz do mundo. Em Brasília eu digo, crente, assuma-se como farol. A maioria de nós está comportando como lanterna. E lanterna no carro, você só vê se a gente frear. Freou, ó. As lanternas imediatamente se acendem. Farol não. Liguei o farol de dia, de noite, você vai ver que o farol está ligado. Então, para o crente amadurecer, ele tem que entender que ele não tem que agradar ninguém, ele só tem que brilhar. Brilhar no sentido que você é o espetáculo, não. Que você é a melhor pessoa daquele ambiente, a mais comprometida, a mais fiel, a mais entregue, a mais sacrificial, se não a mais interessada a tudo isso. O crente é um Éden de Deus nos infernos individuais por aí. Onde um crente chega, boa notícia chega. Onde um crente chega, vida chega. Mesmo calado, um crente chegou, chegou vida. Um crente chegou, chegou esperança. Um crente chegou, chegou possibilidade. Eu era católico, sou nordestino de Maceió, Alagoas, a vida inteira. O hobby do nordestino é escarnecer crente. A gente chama de a lei dos crentes. Um nordestino convertendo é um nordestino traidor do catolicismo. É um dano familiar. Eu lembro, apanhava da minha avó. Se não beijasse o corpo de Cristo lá na igreja, eu ficava horrorizado. Eu vou beijar um defunto.
No meio da igreja, eu em pânico, não, eu não vou beijar esse corpo, meu Deus. Pensando na minha cabeça, Deus, menino, não, Deus não quer isso. A gente está celebrando aqui o corpo de Deus morto, a gente deveria era... Aí eu fui falar para minha avó, não, eu não quero um Deus morto, eu quero um Deus vivo. Só lembro da mão dela voando na minha boca no meio da igreja. Traidor. Foi para a lei dos crentes. Mas quando precisa, procura quem? Chuta. Quando endemonia alguém. Ó, nordestino gosta de um goró. Quando o Zé Pilintra entra nos coros do povo lá, chama quem? Chama quem? Gente, a gente era tão ruim, eu e meu irmão, que tinha um menino crente, pescador. Quando a gente passava fome, o pai dele ajudava a gente, dando a sobra da pesca para nós. E mesmo assim, o demônio era tão violento na nossa vida que a gente maltratava o filho daquele homem. Sabe qual era a nossa diversão, minha e do meu irmão? Quando aquele garoto voltava da igreja com a Bíblia na mão, a gente bater nele, sujar ele de cocô. Um dia, a gente pegou um pau, uma vareta, melou de cocô e fingiu uma briga. Segura aqui para mim. Aí o menino pegou na inocência, era cocô. Um dia pegamos a bola de futebol da rua, sujamos toda de cocô, o cara estava indo para a igreja, galega. A gente sujou a roupa do irmão. Já pastor, eu pedi, gravei um áudio e pedi, meu irmão foi passar férias lá, eu falei, procura aquele cara lá, entrega para ele, fala que hoje eu sou pastor, que ele me perdoe. Aí o cara continuou crente, firme, homem de Deus, falou, Alan, tem dívida não, crente não cobra nada de ninguém, está zerado, e graças a Deus seu irmão virou pastor. Batíamos no cara vindo do culto, tem noção de um trem desse? Mas um dia minha mãe decidiu andar com a mulher de um médico, maçom, que fazia sacrifício, pastora, no subterrâneo da casa dele. E minha mãe, ó, com a mulher dele, para lá, para cá, mulher pomba girada, violenta, só no goró. A gangue dos demônios estava no couro da mulher, passou para o couro da minha mãe. Porque me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. O apóstolo Paulo disse, as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Um mês, menos de um mês, você pega o hábito e as influências malignas da vida do outro. Dito e feito, Satanás tomou os coros da minha véia. Aí um belo dia, lá em casa, de bobeira, o demônio se manifesta. Para os garotos, ver a mãe endemoniada, parecendo poltergeist, aquele, né? Andando pelas paredes, coisa mais horrorosa do mundo. Na sua mãe, chama o padre. Chamou o padre. Vai vendo. Chamou o padre. Aí minha mãe na cama, amarrou na cama. Os vizinhos veio, ajudou a gente, amarrou ela na cama. E ela, demônio violento, ela amarrada, o padre veio, aí viciado em café igual eu, faz um cafezinho antes. Fizeram um café para o padre foi entrar lá com a água, já, né? Benzendo a casa com a água. Chegou no quarto, benzendo minha mãe, jogou uma aguinha igual o cara joga o sal. Aí minha mãe, aí parece que saiu. Aí o padre relaxou. Quando o padre relaxou, falou, me dá um cafezinho. Que deu o cafezinho para o padre. Aí minha mãe já, oi meu filho, tudo bem? Me deu um café. Aí deram um café para minha mãe. Na hora que deram, pegadinha do malandro, não era minha mãe. Pegou o café quente na cara do padre. Maldito povo!
E o padre envergonhado, porque não teve autoridade para tirar o... Irmão, aí chama o espírita, chama a benzendeira, chama o X-Men, chama o Homem de Ferro, chama o Super-Homem, chamou 9 e não queria dar o braço a torcer como um bom nordestino idólatra. A última opção, o crente. Vamos ter que ceder. Lembrei, eu e meu irmão na porta da igreja, escarnecendo a igreja. Ei, que é esse povo aí falando inglês? Que era a vigília de oração, os irmãos orando em língua. Olha só, como que Deus usa para abater o nosso orgulho, né? Vocês tão internacionais, hein? Até inglês fala no culto. Chamou o crente, tranquilo, não pediu café, só veio o irmão crente, dono da locadora da frente, com os irmãos dele, tudo crente, família crente. Só foi entrando assim, ó, nem subiu nela, só em nome de Jesus, Satanás, se retire dela. Pô, minha mãe, ó, saiu. Aí eu falei bem assim, aí começou a captura de Deus na minha vida. Não virei crente, precisei mudar do Nordeste para Brasília para ser salvo, minha família ser salva, mas ali começou o temor. Deus falando, brinca comigo não, seu moleque. Brinca com a minha igreja não. Lembra Saulo de Tarso? Por que me persegues? E Saulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo a igreja. Perseguir a igreja é perseguir Jesus. E uma hora a gente cai do cavalo. Pode ter certeza. Aí, ó, na hora, o crente cedeu. Ô, crente, vocês da lei dos crentes aí, não pode dormir aqui, não? O medo, vai que o Satanás volta no couro da minha mãe, mata a gente, sei lá. E a gente falou, dorme aqui, protege a gente, vocês têm poder. Imagina? Os crentes virou tudo herói agora. Aí dormiu. Uma irmã foi lá, dormiu com a gente conseguiu dormir em paz. No outro dia, eu e meu irmão brigando. Porque virar crente recebe poder. Se receber poder, nossa mãe não endemonia. Quem vai virar crente? Tu? Não, é tu. Não, é tu. Não vou para a igreja não. Você vai, pô, nossa mãe. E eu, como sempre fui mais misericordioso que meu irmão mais duro, aí eu cedi. Aí eu fui para a igreja com esse irmão, o outro irmão crente da rua. E era aquelas igrejas do véu, mulher de um lado, homem do outro, as mulheres botam um véu, ainda lembro, congregação. Falei, e fui lá, um culto, 2, mas não queria Jesus, queria que minha mãe não endemoniasse, não queria ter aquela cena de novo. E fui indo. Ainda lembro, o apelido desse irmão era Godó. Aí, vamos almoçar lá em casa? Vamos, minha mãe vai fazer o almoço. E estamos lá, falando de Bíblia, de Jesus. Minha mãe, pastor, aqui na pia. E a gente ali atrás, no sofá. E daqui a pouco, meu irmão, a mão da minha mãe na pia. Pum! Virou assim, Satanás. A voz assim, calem a boca. Meu Deus do céu. E eu fiquei ali, sei lá, 5 meses, 6 meses, fingindo que eu era crente, para eu não ter aquele tipo de experiência. Mas Deus é o maior interessado na nossa salvação. Quer a gente vá pelo amor ou pela dor, Ele está interessado na nossa vida. Mas por que eu estou falando tudo isso para você? Para mostrar para você que Deus quer uma vida comum. Qual a vida comum? Bíblia, igreja, oração, jejum, consagração, santidade, fidelidade, simplicidade, amar o marido, amar a esposa, amar os filhos, criar os filhos no caminho do Senhor.
Mas crente, ele quer espetáculo, ele não quer entregar a vida, ele quer show. Ele não quer Bíblia, ele quer um milagre, ele quer uma cura, ele quer uma profecia. É o crente com a cabeça com marca d'água de oração. Tem crente que já tem um buraco na cabeça para caber a mão, de tanta oração, porque ele não quer uma vida de responsabilidade, quer uma vida ordinária. Eu não preciso, falei para os homens ontem, me senti apaixonado pela minha esposa para assumir o dever de amá-la. Eu não preciso todo dia de uma experiência para afirmar o quão eu amo essa mulher, porque o sentimento de amor por ela vai falhar. O que não vai falhar? Meu sentimento ordinário de dever. Eu sou o marido dela, eu devo amá-la, eu devo protegê-la, eu devo supri-la, eu devo amar os filhos dela. Quer agradar uma mulher? Ame os filhos dela. Quer agradar seus filhos? Ame a mãe dele. Coisa comum. Mas crente quer ver raio, pipoco, trovão, anjo, demônio, para ver se vai decidir. Olha a minha experiência. Precisou ver o demônio na face da mãe para tomar uma decisão por Cristo. Mas Cristo não quer isso. Cristo quer o quê? Ser amado, adorado, temido, conhecido por meio da leitura bíblica. Gente, se a gente vive de maneira ordinária, a gente se antecede aos problemas da vida. Mas parece que o crente espera o problema chegar para buscar o extraordinário. Ele não ama a esposa não ama o marido, faz com que eles não vivam uma vida inteligente, que é uma vida antecedida. Quem se ama terá menos problemas. Quem não se ama, o problema vai bater a porta em breve. Quando o problema chega, agora eles vão para a igreja, para o extraordinário. Agora eu vou fazer o voto de resgate do meu casamento. Agora eu vou fazer o dízimo sacrificial para o meu filho sair da droga. Mas há 2 anos atrás você poderia viver o ordinário. Ir com o guri para o cinema, para o parque. Isso é adoração, vida é adoração. Adão não adorava como a gente adora antes do pecado. Não há relato bíblico que Adão foi para a igreja, que Adão ofertou, que Adão dizimou, que Adão fez qualquer coisa, porque o pecado não existia. Portanto, tudo aquilo que Adão pudesse fazer, Deus se agradava porque já era um ato de adoração. E a gente pode voltar para esse lugar de uma vida extraordinariamente comum. Trabalhando e Deus dizendo, muito bom. Porque a gente está entendendo que o trabalho glorifica a Deus. Amando a esposa. Que é coisa mais linda que um casal que se ama, se respeita, cada um cumpre o seu papel. É uma vergonha esse mundo caído. Aquilo é adoração. Vida comum, vida antecedida aos problemas. Às vezes a rebelião de um filho é a ausência do pai e da mãe. Às vezes a submissão de uma mulher, a insubmissão de uma mulher é um protesto a um homem truculento, inútil, canalha. Então ela está reagindo para que ele tome uma nova atitude. O filho também quer chamar a atenção. Mas a gente acha que tem que vir um raio do céu para mudar as coisas. Não, o silêncio de uma vida rotineira. Você quer um exemplo? Faça tudo o que a Bíblia manda em um mês e veja os resultados. Desobedeça tudo que a Bíblia manda em outro mês e veja os resultados. Aí você vai entender o que eu quero dizer. Pegue assim, jejue uma vez por semana, leia um capítulo bíblico todas as manhãs, acorde mais cedo, meia hora, leia esse capítulo bíblico e faça uma oração, interceda pela sua casa, abençoe seu cônjuge, abençoe seus filhos, ou faça isso ao dormir. Se não é comum orar nas refeições, ore em uma pelo menos. Tente juntar a família uma vez por dia na mesa. Ore. Ou se não conseguir, na hora dos meninos ir para a cama, abençoe a vida deles. De vez em quando, com toda a vergonha do mundo, tente colocar as mãos no seu cônjuge, orar por ele.
ela vai olhar assim, dizendo, oxe, só grita, está orando por mim. Ela vai desconfiar no primeiro dia. 10 anos de omissão não vão, falam sempre mais alto que um dia de mudança. Um dia de mudança o povo fala, oxe, está querendo o quê? Mas uma rotina vai quebrando. As pessoas vão vendo que não é um interesse, é uma mudança que está acontecendo. Faça tudo o que a Bíblia manda você fazer. Por um mês. Oferte, dizime, jejue, ore, adore, agradeça. Seja amoroso. Cuide do pobre. Espere o resultado. Agora, o outro mês de experiência, não faça nada. E espere. Igual um besta. Por que tem falso profeta? Porque tem falso cristão. E quem é um falso cristão? Aquele que está esperando o céu fazer o que o céu já mandou você fazer. Quem vai amar seu filho? Você ou o céu? Ou eu? O filho é seu. Sou eu que vou amar? Falei ontem para os cabos aqui, um homem me pediu ajuda para aprender a amar a esposa dele. Eu falei, vai-te embora, macho, que pedido maluco é esse? Como eu? Só ame ela, ué. Não, mas a gente acha que um Deus de mistério tem um segredo que Ele vai me dar para as coisas transformarem. Não, irmão. As coincidências são mais frequentes enquanto nós oramos e obedecemos. Nossa, que coincidência. Mas pode ver, passou a orar e a obedecer os princípios. Não é coincidência. É que quando a gente faz o feijão com arroz, mas o que a gente quer? O gourmet. Já viu? Que teve a moda do gourmet? A bexiga do gourmet? É hot dog aqui também que chama? Cachorro quente? Lá no Maceió é passaporte. Olha que nome esquisito. Passaporte. É o hot dog com o diferencial da carne moída. Aí inventaram o tal do gourmet, as Kombi, ou aqueles food truck. Aí o gourmet era um salzinho, um tempero, sei lá. Que a gente chegava lá e dizia, pô, fui enganado. Quem já teve essa experiência no gourmet? Fala, que bexiga, bicho. Devia ter comido o dog do Zé. Porque era o mesmo dog com o cara fazendo assim com sal. Ó, eu vou dar o exemplo do meu antigo barbeiro para a gente encerrar e orar. As barbearias, não sei aqui, tudo virou gourmet. Quem cortava o nosso cabelo era o seu Zé. E aqui, ó, não tem nada que inventar, né? A inventar igual a igreja inventou a church, pintou de preto, tal, botou um LED, e é só uma cor, nenhum problema. Mas crente gosta da besteira. Cor é cor. A igreja pode ser branca, cinza, rosa, e está tudo bem, porque na Bíblia não determina a cor da parede da igreja. Mas tem crente encantado porque, olha, tem fogos no culto daquela igreja, um telão gigantesco, que a igreja é toda preta. Eu quero que pregue a Bíblia, pode ser rosa. Tem problema nenhum. As barbearias sofreram o mesmo efeito da igreja. Botaram uma placona com bigodão, L bigodão, né? Toca dos guerreiros, pá, pintou de preto, botou um bar, café, sinuca, tal. Aí quem cortava o meu cabelo? O seu menino da praça. 15 conto, bruto. Ia lá assim, ó, minha careca, às vezes dava uns tapas, pá, cortar, assim mesmo ele, ó. 15. Aí eu falei bem assim, vou fazer um casamento sábado. Eu acho que eu vou naquela barbearia gourmet ali. Que assim, ó, vou te contar, até tentação eu sofria, porque você entra, a experiência é tão grande, os caras tudo com uma caneca de chopp,
Aí eu falo, pô, eu sou pastor, eu tô, nossa, aqui, né? Tentado a essa experiência high-tech na barbearia. O senhor quer a senha do Wi-Fi, você quer a massagista, até massagista tinha. Eu sentei na cadeira, a cadeira começou a tremer toda. Eu falei, que diabo é isso? Era a cadeira, fazia massagem. Aí eu, que extraordinário. Aí daqui a pouco o cara veio com a toalha quentinha, jogou na minha cara e pegou a mangueira mais quente que a toalha e ficou lá. E eu, assim, pensando, me dê logo um beijo, macho. Nossa, que negócio gostoso. Aí eu, oh, meu Deus, que maravilha. Aí daqui a pouco chegou a conta para o besta pagar. Pô, 140 conto. O extraordinário sai caro, amante sai caro, gourmet sai caro. O que não sai caro? Rotina. Esposa não sai cara, ela é básica. Cara é amante. Que tem que agradar, pagar o motel, pagar a tática de esconder que você tem um amante, sai caro, irmão. Caríssimo. Mas o extraordinário, a experiência, a adrenalina, é eu na cadeira do barbeiro. Meu Deus! Que experiência! Botou uma toalha quente na minha careca, porque o meu pelo é grosso, aí o cara veio. Se o seu Zé da barbearia que eu ia, tá nem aí. Olha, o cara, porque a ciência capilar diz que, o seu pelo capilar, ele é muito grosso. Aí tem o caminho certo para cortar, para frente e para trás. Para trás machucará o seu couro cabeludo. Para frente, o seu couro cabeludo não vai sofrer nenhum dano e tal. Aí passou um creme refrescante, sabor menta, que já gelou meu cérebro. Eu estou no céu. E botou uma toalha quente. Seu Zé, que conversa de couro capilar, bora, pá, bonzano, sabe? O bonzano, o álcool, não tem um cremezinho da barba no final, álcool. Álcool, botou a mão no álcool, plá, 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 vai, tchau, levanta. Cuida. Mas, deixa eu te falar, eu virei gourmet. Aí eu passo pela porta da barbearia do seu Zé com vergonha. Traí, hein? Mas aceitei pagar a conta cara. Está conseguindo enxergar o que eu estou querendo dizer? O ordinário sai barato, o extraordinário sai caro. Se você não for um marido fiel, você vai ter que pagar caro por causa da sua infidelidade, inclusive quando for para a igreja, julgando que aquele profeta tem uma oração poderosa, que vai fazer um sacrifício, e você tem que dar R$500 no altar de Deus para Deus restaurar a sua família. No fim, vai sair caro viver pelo extraordinário. Então faça o básico, ama essa mulher. Faça o básico, ama esse cabra. Faça o básico, cria esses meninos. Dias de culto, dia de lazer, dia de rotina, dia do parque, dia da bola, dia da pipa. Dia da complexidade, dia da simplicidade. Jesus não quer muito, Ele só quer a nossa vida. Ele não quer o espetáculo do culto. Olha só, Jesus poderia salvar todos nós. Sim, Mas Ele não quer impor a nós a nossa conversão, Ele quer a nossa comunhão. Então, Ele podia, numa igreja como essa, numa noite como essa, vir, abrir no telão o céu do lado, o inferno do outro, trazer Satanás amarrado, porque 1 Pedro diz que ele está acorrentado, ele e os demônios, em trevas,
Nesse exato momento ele está acorrentado. A ação dele é a ação permissiva de Deus. Se Deus puxar a corrente do cachorro dele, que é o diabo, opa, até aqui. Está provado por Jesus. Um homem possesso de uma legião de demônios, os demônios se prostraram, adoraram e pediram permissão para sair do homem e entrar nos porcos. Demônio não tem autonomia. Eles têm ação liberada por Deus, permissiva. Mas, por exemplo, vê se demônio apronta com crente. Crente, ele tenta, mas não domina. Céu, inferno, Satanás acorrentado, uns 3 anjos pegando fogo, escoteando Satanás, uma corrente de fogo segurando o demônio, e a gente aqui assim, ó. Quem não convertia? Fala aí. O mais duro dos homens se converteria. Mas Deus não quer show, Deus quer mesa. Deus não quer espetáculo espiritual. Deus não quer saber o quão espiritual a gente é para orar em línguas. Ele quer saber que culto a gente vai dar a Ele quando esse culto terminar e você voltar para casa. Porque não adianta orar em línguas aqui e gritar com ela em casa. Não adianta vir aqui tocar no louvor e agredir o filho. Uma das coisas que Jesus mais amou quando veio em matéria como ser humano aqui na terra era comer. Isso sinaliza que ele deseja uma vida simples. Um Deus que de fato veio como homem para mostrar o que deseja de cada um de nós. Ele poderia ter vindo para fazer show, gospel, espetáculo espiritual. Ele poderia viver voando para mostrar que era Deus. Olha, eu sou Deus, se converta. Não. Estava esperando ele num cavalo romano, ele veio num jumento. Estava esperando ele vir como um líder político. O judeu espera um líder político triunfante, um líder militar que vai derrotar e matar os inimigos. Ele veio como um Deus servo, todo misericordioso, simples, comia com prostitutas e pecadores e gostava de comer. A Bíblia não diz se ele bebeu, mas a Bíblia diz que ele foi acusado de ser beberrão. O primeiro milagre dele foi numa festa de casamento. Mas ele não poderia ficar assim, ó, no templo judeu, voando, assim, ó. Você chegava lá no templo e Jesus levitando. Não podia? Todo mundo se converter. Mas ele estava onde, gente? E aí? Mulher samaritana? E aí? Fala aí. Qual é teu nome? De onde tu vem? E ele já sabe de tudo. Ele sabe de tudo, mas ama essa mesa, essa vida ordinária. Ah, eu já tive 5 maridos. Porque olha só, mulher de respeito naquele poço estaria às 6 da manhã. A Bíblia fala o horário que ela estava, e o horário que ela estava era por volta de 11 a meio-dia. Então, ela premedita a ida no poço, porque ela é uma mulher sem caráter social. E ela, se ela fosse cedo, ela encontraria as verdadeiras donas de casa, as mulheres de família que iriam censurar ela como uma tomadora de marido, uma mulher leviana, uma mulher promíscua. E ela foi meio-dia porque não tinha ninguém, então ela não ia sofrer pressão de ninguém. E Jesus está lá. E ele já sabendo, mas é tão confortável conversar com Jesus que o pecador vai soltando tudo sem Jesus perguntar. Ô mulher, como que está a vida? Eu já tive 5 maridos e o que eu tenho não é meu. Eu sei. Mas olha só, você sabia que do seu interior podem fluir rios de águas vivas? Ela entra num parafuso tão grande que ela diz: tu é judeu, sou samaritana, tu é homem, eu sou mulher, a gente está conversando aqui num horário complexo.
Os teus pais dizem que deve adorar em Jerusalém, os meus antepassados dizem que deve adorar naquele monte. Mulher, chegará a hora que nem aqui, nem ali, nem acolá, adoraremos a Deus, porque Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Vamos lá para agora encerrar. O que é adorar em espírito e em verdade? Porque até entender o que eu estou pregando, eu mesmo não sabia. Porque vem um pregador, um ministro de louvor, dizendo, vamos adorar em espírito e em verdade. Aí eu estou aqui, cheio de empolgação para adorar em espírito e em verdade, mas ninguém sabe. Será que é fechar mais o olho, espremer mais o olho, se concentrar mais, tentar acessar um lugar na minha mente? Não. Jesus está dizendo que a adoração agora que Deus quer não tem lugar e não tem hora, porque é vida. Não é culto mais. É adoração de Adão, é adoração sem horário, é adoração sem protocolo, é adoração sem liturgia. O que a gente entrega no culto é consequência do que a gente está entregando fora do culto. O amor que o marido deu à esposa durante a semana, como ministro de louvor, ele vem derramar sobre a igreja. Então, quando ele fala sobre noiva fiel, ele até se emociona porque ele diz, como eu amo minha esposa. Como eu entreguei para ela a semana inteira. Então, cada um de nós entrega tudo na semana e vem provar que entrega tudo ao dar culto ao seu Deus num domingo. Mas está todo mundo com um protocolo de culto, sem vida de culto. Está todo mundo fiel no domingo, infiel de segunda a sábado. Está todo mundo dizimista no domingo e não é dizimista na semana de uma outra maneira. Está todo mundo querendo espiritualizar-se no domingo, mas não encara que esse cotidiano simples, trabalhar, comer, dormir, acordar, criar filho, servir o cônjuge, a casa, os amigos, é culto, em espírito e em verdade. Em espírito, na revelação da palavra, do que está escrito. Isso é no espírito. E na verdade, é verdade. Se é verdade, é algo necessário que tem que ser transmitido, tornar claro. Eu sou o mensageiro. Isso é tão violento que até o presidente profetiza e eu nem sei se está vivendo, se vive. A gente está profetizando isso desde 2017. Conhecereis a verdade vos libertará. Se a verdade liberta, por que tu não é livre, sendo evangélico há esse tempo todo que você é? Então não é o conhecimento da verdade que te liberta, é o envolvimento com essa verdade que você prega. Essa verdade que você prega, ela é tão verdade que você está vivendo ela? Então não é saber com a mente o que é verdade, não é isso que transforma, não é isso que liberta. É aquilo que eu creio com a mente, é tão verdadeiro para mim, que eu adoro essa verdade no culto e vivo ela fora do culto. Nosso lema na igreja em Brasília é: o nosso culto começa quando o nosso culto coletivo termina. Quando esse culto terminar, o culto em espírito e em verdade se inicia. Aqui, para nós, é a parte mais fácil, porque é a parte mais falsa. Crente não mente, ele come e canta. O momento do louvor é o momento que nós mais mentimos com Deus, porque é o momento que mais nos comprometemos com uma mensagem que não iremos viver. Eu abro mão, brinquei com o Arcanjo, né? Ele é aqui do Rio de Janeiro, toque no altar, né? A gente um dia comendo uma picanha, eu falei bem assim, pô, essa bipolaridade da sua banda aí me mata, varão. Porque no ano eles cantaram, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti, estou apaixonado. E no outro ano canta, restitui, eu quero de volta o que é meu. Aí a gente riu, zoei ele falou, não, pastor, foi o contrário. Primeiro foi restitui, depois foi entrego tudo. Eu falei, ufa! Mas o crente está nessa, sabe? Agora eu encerro de fato. Não tem mais lugar sagrado. Existem pessoas sagradas. Esse galpão não é nada sem aquilo que somos. Esse galpão só pode ser santificado se formos santificados. Porque a igreja chegou aqui, e antes da igreja estar aqui, eu acho que não era igreja.
Uma quadra. Quando a igreja sair daqui, esse espaço pode virar qualquer coisa. Então, a vida sagrada que esse espaço geográfico tem, depois de consagrado, esse lugar vira casa de Deus. Está aqui? Você está aqui? Mas sem nós, esse lugar não é sagrado. Sagrado é a sua vida. Sagrado é o seu dever. Sagrado é a sua responsabilidade. Adoração espírita em verdade não tem mais horário, protocolo, lugar sagrado. Depois da cruz, pessoas são sagradas. Eu sou um templo ambulante. Posso adorar a Deus lavando louça, posso orar em línguas dirigindo o carro, posso glorificar a Deus. Eu, com um grupo de irmãos em São Paulo, fiquei 2 dias com os irmãos lá. Quando eu fui embora, o pessoal falou: pastor, você mudou o nosso padrão de adoração. Como assim? Não, só te observando. Porque quem me conhece, sou mais introspectivo, mas quase toda hora eu estou salmodiando. Obrigado, louvado seja. Pego o café, obrigado, meu Senhor. Louvado seja, obrigado. Te amo, pá. Que isso? Se eu esperar para o domingo para louvar, meu irmão, eu vou morrer de inanição. Adoração é alimento, adoração é comida. Se acabar esse culto e eu adorar a Deus só domingo, eu viro um homem falso, eu viro um cadáver. Então eu tenho um compromisso de louvor a Deus em todas as áreas da minha vida. Amém, igreja? Fica de pé ainda não. Acho que tem um vídeo, né? Você tem um vídeo aí? Ah, é? Tendo maçonaria? Você vai ver o resumo do nosso evento ontem e um vídeo de um dos nossos projetos em Brasília. Senhor, obrigado pela palavra ministrada, que ela entre de fato no nosso coração. Nós aceitamos com mansidão a palavra em nós implantada, pedindo que o Senhor mude nosso entendimento, nosso sentimento e nosso estilo de vida. Eu abençoo os teus filhos que se reúnem nessa casa de oração nessa noite e todas as famílias aqui representadas. Que os testemunhos brotem, não de uma vida de espetáculo, mas de uma vida comum, de um povo que te ama, está comprometido com a mensagem do teu evangelho. Em nome de Jesus. Hoje eu venho trazer uma novidade para vocês. Como vocês sabem, o Projeto Cure atende pessoas que sofreram ou sofrem algum tipo de violência. Ao longo desses 3 anos, já passaram cerca de 300 pessoas por nós, entre elas homens, mulheres, crianças e adolescentes. Atualmente, nós temos uma fila de espera bem grande e uma rede de atendimento que gera custos,
Por isso, contamos com seu apoio. E para isso, agora você pode fazer as suas doações de forma mensal ou pontual, através de boleto, cartão de crédito ou até mesmo Pix. Veja como é simples ser um apoiador dos nossos projetos. É só acessar o site coletivomotirô.apoiar.co/3. O link estará disponível na nossa bio para você fazer a sua contribuição. Ao acessar a plataforma, você faz a sua inscrição e escolhe o valor e a forma de pagamento. Logo após isso, você receberá um e-mail de confirmação e recibo. E atenção, pessoa jurídica também pode participar. Se você tem uma empresa, pode emitir o boleto através do seu CNPJ. Você também receberá um comprovante no seu e-mail. A sua doação ajuda a gente a manter toda essa estrutura de atendimento. Você pode conhecer mais sobre o nosso projeto no Instagram, @projetocure ou @nossas histórias curam. Vem com a gente transformar dor em testemunho. A gente está liderando lá em Brasília, além do prédio da igreja, o Hub Social, que é um prédio paralelo. A gente investe mais no prédio social do que a gente investe na igreja. A igreja não está tão bonita ainda, está em reforma, mas o prédio social é lindo. Quando você for em Brasília, você precisa passar lá e conhecer. Então, hoje a gente está liderando mais de 33 projetos. Esse do vídeo, especificamente, é para o amparo a vítimas de violência doméstica e sexual. Crianças, mulheres, que é o público majoritário, mas a gente também dá atenção a homens, né? Existe essa possibilidade, é menor, mas ela é real, além de tantos outros projetos que a gente tem encabeçado, inclusive agora estamos com fôlego de começar a trabalhar com os próprios abusadores, porque a justiça do reino de Deus não é vingança. Até o pedófilo precisa de misericórdia. Então, primeiro a gente cuida do prejuízo, cuida da vítima, da família e do dano que um abusador causa. Depois que a gente cuida de tudo isso, a gente volta para o abusador e dizer: quer Deus? Quero. Então, tem compaixão para você também. Por que Jesus Cristo disse? Mataram o nosso Deus e ele intercedeu dizendo: perdoa porque não sabe o que faz. Pecador paga pelo seu pecado, criminoso paga pelo seu crime. Mas qualquer pecador merece misericórdia. E o nosso Deus é misericordioso e o maior interessado em salvação. O paraíso foi inaugurado não com um empresário, o paraíso foi inaugurado com um ladrão. E isso precisa mexer demais, né? Abuso mexe demais comigo, sabe? O meu Adão, o meu lado justiça, acho que você já viu. Não. Mas eu não posso esquecer que eu posso ir para cima desse abusador, desse canalha, mas como um homem de Deus, eu tenho o dever também de pregar o evangelho para os canalhas. Porque o paraíso não foi inaugurado com um cara bom, um cara santo. Foi inaugurado com um ladrão, arrependido. Jesus deixou claro, só um entre dois. Um, para ninguém perder a esperança. Pode ser o pior do mundo, tem chance. Mas só um, para a gente não ficar iludido, que qualquer um pode ser salvo. Amém? Então, ore por nós sempre. Quando puder nos apoiar financeiramente, faça isso. Ano passado, a gente distribuiu mais de 300 mil reais de alimento. Fiquei muito surpreso, porque eu não achei que já tinha atingido essa meta. Investimos mais de R$1 milhão em 2021 em justiça social, ali em Brasília. Você pensa, Brasília, né? Meu amigo, não fique iludido não, que os políticos lá é canalha igual é aqui. Tem as áreas nobres de Brasília, mas tem áreas esquecidas, carentes, que você fala, não acredito que é a terra do presidente da República e onde os políticos se reúnem. Tem em todo lugar. Todo lugar tem homens maus, corruptos e pecadores que não cuidam das pessoas que precisam. E a gente, como igreja, entendeu o que a gente chama de igreja de segunda-feira, que é socialmente a gente cuidar
do nosso bairro, da nossa cidade e se estiver ao nosso alcance do nosso país, tá bom? Deus abençoe. Aleluia. A igreja do Senhor, ela é ordinária, como foi falado aqui. A igreja do Senhor, ela é orgânica. A igreja do Senhor, ela é viva, eficaz e em movimento. E para tudo isso se completar, é necessário adoração em verdade e em espírito. E uma das formas de adorar em verdade e em espírito é talvez mais difícil para nós, como adoradores, é no seu bolso. Vamos dar, enquanto o Ministério do Louvor estará entoando mais um louvor ao Senhor, nós estaremos hoje na igreja ofertando. Todas as ofertas que foram levantadas hoje vai ser destinada a Brasília, a esses 33 projetos, porque através da doação, da oferta viva e eficaz da vida de vocês, vai alcançar outras e outras e outras pessoas. Então, quem for ofertar, aquebrante seu coração, hoje é o momento. Muitos estão aqui porque creem no que esse homem traz, creem no evangelho que esse homem prega. Os ajudantes, os obreiros estarão os envelopes, oferta, eles estarão entregando o envelope de oferta. Venham durante o louvor e depositem ao pé da cruz a oferta para os projetos. Amém? Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Paz e graça. Nós entendemos que herança é o que deixamos para as pessoas, mas legado é o que você deixa na vida das pessoas. Então, neste momento, é o momento de você deixar, não para, mas deixar na vida dessas crianças violentadas. É a hora de você deixar uma parte sua, uma parte do seu amor para essas mulheres oprimidas, que levam uma vida desgraçada, que você muitas das vezes reclamando no seu lar de alguma coisa que possa estar acontecendo, você nem imagina o que acontece na alma destas mulheres que apanham, que são violentadas, que são como um trapo humano tratada pelos maridos, aqueles que deviam amar e cuidar e protegê-las. Está na hora, querido, que você possa sair deste encontro, deste culto nesta noite. Eu sei o que aconteceu aqui nesses dias de maçonaria. Eu sei que não demos nada para os homens, mas deixamos impresso. O Espírito Santo imprimiu na vida dos homens algo para a vida eterna, algo para a família, algo para a vida dos próprios homens. Os relatos que tenho ouvido de homens duros, de homens que não têm sensibilidade para escutar a voz do Espírito, porque o Espírito, ele está falando todos os dias, ele fala todas as manhãs. Quando você abre os olhos, ele diz: você está vivo, porque Deus deixou você vivo. Nem abrir os olhos você podia. Juiz, médico, advogado, professor, nem abrir os olhos de manhã você pode, se o Espírito não deixar. Deixe na vida das pessoas. Quando você for na segunda-feira,
Cultue ao Senhor dessa forma, deixando algo na vida daqueles que passarem por você. Imprima alguma coisa pelo amor de Deus. Deixe alguma coisa pelo amor de Deus na vida daqueles que passarem por você. No Uber, no trabalho, na escola, seja lá onde for, pelo amor de Deus. Deixe a essência daquele que habita em você, se é que ele habita. Se é que ele habita, você tem que deixar impresso na vida daquele que passar por você esta eternidade que você diz que tem, este Jesus que você diz que neste final de semana a minha esperança por todo este trabalho, pela vinda dos pastores. Eu já falei aqui para vocês nessa igreja. Essa igreja foi fundada por uma mulher. E Jean, ele precisava, depois que Jesus o alcançou, ele precisava de uma referência masculina. Eu falei isso com o pastor Anderson, quando fui no congresso ali em Brasília. Ele precisava, porque ele era diferente. Era como eles falam, vocês falam, tiro, porrada e bomba. Era aquele macho que não entendia como seria discipulado por uma mulher cheia de amor, mãe, rosa. Embora uma mulher forte, mas rosa. E quando ele conheceu a maçonaria, ele disse: mãe, eu encontrei o caminho para trabalhar com os homens na igreja. Eu vou te ajudar. Pode deixar que o que eu te dei de prejuízo, o que eu te dei de prejuízo, eu vou te dar de volta naquilo que você mais ama, que é o reino de Deus. Conte comigo, que os homens, eu encontrei o caminho. Eu encontrei. Mãe, eu sou discípulo de uma mulher. Eu vivi vendo uma mulher de joelhos orando e intercedendo. Eu fui criança vendo uma mulher dizendo que Deus era maravilhoso. E agora eu sou homem na presença de Deus, mas não sei como lidar com isso. Como eu vou lidar? Como eu vou lidar com este evangelho tão feminino que eu aprendi com você? É amor, é amor, é amor, é amor, é amor. E a parte do discipulado, e a parte do confronto. Eu preciso de uma orientação para o confronto, para o culto de segunda-feira. O culto de domingo é maravilhoso, querido. Quem resiste um louvor maravilhoso? Quem resiste uma palavra maravilhosa? Mas o culto que vai subir como incenso nas narinas de Deus é o culto de segunda, é o culto de terça, é o culto de quarta, é o culto de quinta, é o culto do sacrifício. E o sacrifício, você pode levantar a mão, querido? Você pode levantar a mão. Adore ao Senhor, porque eu tenho uma palavra para você. Você é o sacrifício. É você. Quer mudar sua casa? O sacrifício é você. Quer mudar seu casamento? O sacrifício é você. Você é o sacrifício.